Muitas pessoas ainda não se deram conta de que o estresse crônico, ele não é necessariamente excesso de trabalho nem falta de dinheiro. Mas antes e principalmente porque nós vivemos uma vida de falsa aparência. E como é isso? Nós queremos demonstrar uma pessoa que não existe, uma pessoa que não é real. Então nós moldamos uma imagem para o público, para quem nós convivemos. Nós não assumimos a nossa verdadeira identidade, porque muitas vezes a gente nem conhece, a gente nem sabe quem nós somos. Então, nós vamos forçando uma imagem, forçando um comportamento daquilo que a gente não é verdadeiramente. E com isso, o que vai acontecer no nosso organismo? Nós vamos entrar num modo que chama modo de sobrevivência. E o mamífero, quando ele entra no modo de sobrevivência, ele vai produzir cortisol em excesso. E o cortisol em excesso, quando produzido em excesso, ele vai afetar quase todas as áreas do nosso corpo, porque em cadeia vai afetar todos. Ele vai afetar a nossa imunidade, ele vai afetar o nosso cérebro, ele vai afetar o nosso sono, ele vai afetar todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento. Quando nós não damos conta de ser quem a gente verdadeiramente é neste mundo, quando a gente não dá conta de se expressar, de se posicionar, da nossa verdade, pode acontecer que a gente não sabe quem a gente realmente é, a gente não se conhece, então a gente vai se moldando de acordo com o grupo que a gente frequenta, de acordo com o grupo social, religioso, familiar. E a gente vai se adaptando, porque nós somos seres adaptáveis. Por causa da nossa plasticidade cerebral, nós nos adequamos a qualquer circunstância. Isso é fato. O ser humano, diferentemente dos animais, ele se adapta a qualquer circunstância. E então, mas quando essa questão da adaptabilidade, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela traz consequências danosas se isso não for policiado, se isso não for observado de perto. Porque nós então vamos criando situações adversas àquilo que nós realmente damos conta, mas por causa da nossa adaptabilidade, nós vamos dando conta de viver dentro daquelas circunstâncias que foram criadas. E nesse sentido, a gente entra nesse modo de sobrevivência. Nós somos quem não gostaríamos de apresentar, e aí não damos conta dessa pessoa que nos habita. E então eu entro numa luta interna diária e frequente e constante de forçar um personagem. Só que isso vai causar danos irreversíveis. Qual é a saída? Autoconhecimento. Eu vou me autoconhecendo, sabendo as minhas possibilidades, sabendo as minhas habilidades, conhecendo as minhas aptidões, ao mesmo tempo que conhecendo minhas fragilidades, minhas inabilidades, minhas incapacidades, e vou conseguindo então lidar com isso de uma maneira mais verdadeira. E assim eu posso me posicionar no mundo. E pode ser que eu desagrade muitas pessoas, sim, é o risco. E pode ser que eu agrade outras pessoas, sim, esse é o risco. Mas entre eu agradar muitas pessoas e eu me manter saudável, qual deveria ser a minha escolha? Pergunta que não pode se calar. Eu te convido a trilhar este caminho do autoconhecimento e a partir dele você conseguir se posicionar como você realmente é no mundo. Combinado? Me segue neste canal, dá um like neste vídeo, manda o link dele para pessoas que você acredita que gostam desse tipo de conversa. Um abraço.